Sempre que eu vou fazer comentários sobre esses filmes baseados em clássicos da Disney, eu tenho uma sensação de déjà vu e não é só uma sensação. De fato, muitas das coisas que eu vou falar aqui, certamente eu já falei, sobretudo naquela fase ali de 2017 para 2019, que foi uma época de overdose desses filmes, né? Se não me engano, 4 filmes lançados só em 2019 foram reimaginações de clássicos da Disney, isso no cinema, né? Fora uma outra versão que saiu diretamente no streaming. E é um cálculo que bate, porque se você para pensar, o último filme dentro do segmento infantil que a Disney, Pixar, enfim, conseguiu emplacar foi o Viva, a Vida é uma Festa, de 2017, que eu acho um bom filme, mas que, independente do que eu acho, gerou realmente uma comoção na bilheteria, na cultura pop, nas avaliações de modo geral, que de lá pra cá eu não tô lembrando agora de nenhum filme que conseguiu, né? De nenhum filme original, nenhum material novo, né? A expectativa é sempre em torno das continuações, das refilmagens e das reimaginações. O que me traz, logicamente, a Uma Pequena Sereia, que é essa nova versão do filme de 1989 e que é dirigido pelo Rob Marshall. Eu comentei um pouco sobre o filme quando eu assisti na cabine de imprensa na semana passada, e eu comentei no Instagram e no Twitter as primeiras reações. Eu vou colocar aqui as redes sociais na descrição do vídeo para quem quiser me acompanhar por lá, né? Mas eu não podia entregar muita coisa sobre o filme, então só agora que eu vou entrar em mais detalhes sobre ele. Então, antes de entrar em detalhes, antes de falar sobre A Pequena Sereia, eu vou pedir aqui para você que ainda não segue o canal, se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, deixa o like aí embaixo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, deixa o sininho das notificações ativado, porque só assim você vai ser notificado quando a gente postar vídeos novos aqui. Não custa nada lembrar nesse vídeo que A Pequena Sereia de 89 gerou alguns dos maiores clássicos que a gente tem na Disney, né, dos anos 90, porque ele fez parte de um período de renascimento da animação 2D, e aí, em consequência disso, você tem filmes como Aladdin, A Bela e a Fera, O Rei Leão e outros mais dos anos 90, que inclusive foram já a essa altura quase todos readaptados e com sucessos monstruosos. Esses que eu citei, por exemplo, fizeram aí mais de 1 bilhão na bilheteria, e tudo indica que A Pequena Sereia, esse novo agora, tem tudo para chegar perto disso, né? Não necessariamente os mesmos números, mas é certamente uma das maiores apostas do estúdio desse último momento agora, dessa fase. Eu particularmente acho que o resultado final de tudo aqui é profundamente irregular e está pendendo para o resultado negativo de alguns desses filmes lançados até o momento. E explico por quê. Eu compararia esse A Pequena Sereia, na verdade, ao Rei Leão do Jon Favreau, né, o filme de 2019, que é um filme que eu não acho nem de todo ruim, quanto muita gente achou naquela época, mas que definitivamente tem no principal problema dele, na principal limitação, o fato de parecer o tempo inteiro uma reprodução em formato Discovery Channel, né, daquilo que todo mundo já viu. Portanto, que exige mais de você enquanto carga emotiva, né, enquanto memória afetiva do projeto, do que o que ele propriamente tem a oferecer. Embora, na minha opinião, tenha até algumas coisas interessantes na forma ali, e embora também a computação gráfica tenha atingido um nível absolutamente espetacular naquele filme, mesmo que a serviço de uma dramaturgia oca, né, no final das contas. A Pequena Sereia, durante pelo menos a primeira metade dele, durante 1 hora e pouco de duração, vai mais ou menos no mesmo caminho, no sentido de ser uma reimaginação que refaz praticamente todas as batidas centrais da história, desde a trilha sonora, né, as canções, os diálogos, as ceninhas marcantes, as batidas narrativas, os personagens, a apresentação deles e tudo mais, até desdobramentos mais específicos da história, principalmente lá no desfecho, na última cena do filme, na última sequência de ação, né, que é conhecida no desenho, a coisa realmente parece parece que a gente está vendo uma versão 3D do desenho. Na verdade, a versão 3D do desenho está presente aqui durante quase todas as músicas da primeira metade de A Pequena Sereia. Parece que você está vendo aquela coisa ali, aquela sua memória reproduzida com essa animação fotorrealista, né? Essa coisa do fotorrealismo foi muito criticada no Rei Leão, e aqui eu acho que vai ser alvo de crítica também. Por outro lado, em defesa do Rob Marshall e do que ele faz na Pequena Sereia, eu acho que existe pelo menos um abraço maior à fantasia aqui. Até porque a gente está falando de sereias e de gente falando debaixo d'água, então não existe nenhum tipo de... não existe uma tentativa de realismo como existia no Rei Leão. Ali realmente a verossimilhança imperava ou tentava imperar de alguma maneira. Aqui nesse filme definitivamente não tem nada de verossímil, nem ele tenta fazer existir, né, essa verossimilhança. O que é uma vantagem para ele fica muito mais aberto à fantasia, muito mais aberto às cores e à música, e consequentemente fica um filme um pouco mais... essa palavra talvez seja um pouco forçada nesse caso, mas enfim, um pouco mais coerente. Ele pelo menos provoca um estranhamento menor quando vem as músicas e quando vem as cores, né? Quando vem essa breguice, esse festival de
carnavalesco aqui. Eu acho que tem um pouco mais de coerência. Por outro lado, e aí é inevitável isso, né, nesse caso, quando você refaz tudo isso dessa maneira, mesmo que seja muito aberto a isso, você também fica com cara de subproduto, né? Fica com aquele aspecto de campanha publicitária mesmo. E é isso que a Pequena Sereia é, durante boa parte do tempo. Né? Nos seus piores momentos, ele parece uma coisa não só feita, produzida, mas pensada por computador, né? Da forma como as cenas são às vezes decupadas e filmadas. É realmente muito oco, é muito pobre do ponto de vista de forma e de imaginação daquele ambiente, porque não existe imaginação de verdade. E a Pequena Sereia, o desenho de 89, uma das coisas que ele tem de mais interessante é justamente essa sensação de expansão, essa sensação de que o mundo está se abrindo na sua frente e que a forma da animação permite essas brincadeiras, essas possibilidades gráficas que esse filme está longe de tentar explorar. Esse não, na verdade, óbvio que isso não é uma exclusividade da Pequena Sereia, isso é um problema que abrange vários desses outros projetos da Disney, mas que está presente aqui dessa maneira. Felizmente, do meio pro fim, eu posso dizer com convicção que o filme melhora um bocado. Ele melhora principalmente porque o elenco tem uma química legal, tem uma sintonia bacana e tem uma ingenuidade que me soa, pelo menos, muito mais autêntica do que em alguns desses casos recentes. Eu acho que, por exemplo, A Bela e a Fera, do Bill Condon, é um dos que funcionam melhor nesse ponto, porque ele tem uma cara de Broadway, ele tem realmente uma estética, uma lógica teatral que cabe ainda dentro daquele contexto e que tem tudo a ver com a trama da Bela e a Fera. No caso de A Pequena Sereia, não tem essa lógica teatral, mas tem uma lógica de desenho e de uma coisa mais ingênua, de uma coisa mais doce, mais boba mesmo, né, em que o conflito, em que enfim, o peso maior da trama não se faz tão presente e que a coisa é muito mais ingênua, muito mais inocente. E isso pra mim fica muito claro nas interpretações da Hale Bailey e do Jonah Hauer-King, que estão muito bem, assim, dentro do que eles podem fazer aqui, eles estão muito bem. Ele, particularmente, tem uma tranquilidade, tem uma ingenuidade mesmo que eu acho que funciona. Acho que ele me convence muito bem como príncipe. E o filme tem algumas cenas adicionais, né, com eles dois que eu acho que fazem bem a história. É isso, assim como no Rei Leão e em outros desses filmes, o Mowgli pra mim é o auge disso, tudo que tem de reconfiguração aqui da história tem até o seu valor, tem sua funcionalidade, né? Tem algum lampejo de personalidade aqui quando o pessoal tenta transformar a coisa num filme que pareça funcionar sozinho, que pareça autônomo, que não dependa única e exclusivamente dessa memória afetiva. Infelizmente, durante a primeira hora e especialmente nesse final, nesse desfecho da ação, como eu mencionei mais cedo, esse desfecho do conflito, ele realmente parece um subproduto feito sem muita imaginação, feito sem muita criatividade, feito como quem quer realmente cumprir essa tabela, cumprir essa fase tão tortuosa criativamente que a Disney está passando já faz um tempo. Então, assim, definitivamente é um filme que vai agradar, que vai emocionar muita gente em determinados momentos chave, mas eu garanto que isso não é propriamente pelo que o Rob Marshall está fazendo aqui. É muito mais pelo que você está carregando com você para a tela.